Paris é conhecida como a Cidade-Luz, mas das alturas ela revela um paradoxo visual. Enquanto suas ruas são um espetáculo de cores, seus telhados formam um imenso tapete cinza. Mais de 70% dos telhados parisienses compartilham exatamente a mesma cor. Não é um acidente estético, não é uma coincidência de materiais. É uma decisão consciente que remonta a uma época em que a cor não era uma escolha de design, era uma arma política. Hoje, descobriremos como o cinza se tornou a cor oficial de Paris e o que essa história revela sobre poder, controle e a criação de identidade nacional. Para entender a Revolução do Cinza, precisamos voltar ao Paris caótico e colorido do século XVI. Nessa época, os telhados contavam uma história de recursos e status. Palha para os pobres barato, inflamável. Telha de barro para a classe média, cores terrosas. Ardósia, importada para os ricos. Cinza, azulado. Chumbo para igrejas e palácios. Cinza escuro. A cidade era um mosaico irregular, belo, mas perigoso. Porque em 1524, essa diversidade mostrou seu lado fatal. O fogo consumiu mais de 200 casas em horas. A lição foi clara: diversidade de materiais igual a risco de catástrofe. O primeiro decreto real exigiu telhas de barro ou ardósia, mas ainda faltava uniformidade e faltava controle. O verdadeiro agente da mudança não foi um rei ou arquiteto, foi um metal, o zinco. Em 1810, um químico belga descobriu como produzir zinco em escala industrial. As propriedades eram revolucionárias. Leve 1/4 do peso do chumbo. Durável 80 até 100 anos com manutenção. Flexível perfeito para mansardas complexas. Barato democratizava telhados elegantes. Mas havia um problema. O zinco natural tem um brilho azulado. A cor cinza uniforme era artificial. A padronização da cor não era sobre estética, era sobre projeto nacional. Porque em 1853, Paris ganhou um ditador estético com visão imperial, Georges Eugène Haussmann. Napoleão III deu a Haussmann uma missão simples: faça de Paris a capital mais bela do mundo. Remova o que for necessário. Entre 1853 e 1870, 60% de Paris foi demolido e reconstruído. As novas regras eram minuciosas. Altura máxima: 20 metros, 6 andares. 2. Fachadas em pedra de creme. 3. Telhados em zinco cinza. 4. Ângulo de inclinação.
45 graus. O cinza não era uma sugestão. Era artigo 42 do Código Urbanístico. Haussmann confessou em suas memórias. Queria que um soldado posicionado na Place de l'Étoile pudesse ver e controlar todos os telhados. Os telhados cinza tornaram-se o cenário perfeito para a vigilância. Rebeldes não poderiam se esconder. Barricadas seriam visíveis. A Comuna de Paris de 1871 provaria que essa lógica era mais que teórica. Com o tempo, algo extraordinário aconteceu. O cinza imposto tornou-se cinza amado. Os impressionistas capturaram sua luz única. Poetas descreveram sua melancolia charmosa. Turistas esperam vê-lo. A cor da repressão tornou-se a cor do romance parisiense. Hoje, o Gris Paris é protegido não por generais, mas por preservacionistas. O Departamento de Urbanismo tem amostras físicas da cor para comparação. Novos edifícios em zonas históricas devem usar o tom exato. Em 2015, quando o Centro Pompidou propôs telhados coloridos para sua expansão, a reação foi imediata. Isso não é Paris. A cor havia completado sua jornada de imposição estatal para identidade cultural. Hoje, Paris enfrenta um novo desafio: sustentabilidade. Telhados cinza absorvem calor, contribuindo para ilhas de calor urbano. Telhados verdes seriam mais ecológicos, mas menos parisienses. A solução emergente é engenhosa. Telhados cinza que são verdes. Novos materiais permitem a cor histórica com painéis solares integrados, jardins suspensos invisíveis, sistemas de captação de água. A história se repete. Novamente, a tecnologia redefine o que é possível. Mas agora, em vez de impor uniformidade, busca harmonia entre tradição e inovação. Os telhados de Paris nos contam uma história sobre como as cidades se constroem, não apenas com pedra e metal, mas com ideias e poder. Cada telha cinza é um capítulo em uma narrativa complexa. Medo medieval de incêndios. Ambição industrial do século XIX. Controle político haussmanniano. Afeto cultural contemporâneo. Paris escolheu lembrar seu passado, mesmo quando esse passado inclui repressão, porque as cidades, como as pessoas, são a soma de todas as suas histórias, mesmo as difíceis. O cinza não é apenas uma cor, é uma camada de tempo, um acordo entre gerações, uma promessa de que algumas coisas permanecerão, mesmo quando tudo muda. Esta investigação sobre Paris é apenas o começo. Toda cidade tem seus segredos cromáticos. Agora quero ouvir você. Qual cidade devemos investigar a seguir?
Você conhece outras cores obrigatórias pelo mundo? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas próximas decodificações urbanas.